Dois elementos fundamentais para a sobrevivência de qualquer ser humano: água, e sobre isso nós estudamos na semana passada, quando Jesus Cristo, junto ali ao poço de Jacó, conversava com uma mulher, dizendo ser ele a água da vida, e pão, o alimento. Jesus, na lição que nós vamos estudar hoje, vai nos falar sobre ele ser o pão descido dos céus. Água e pão. Dois elementos básicos para a nossa sobrevivência. Aliás, o pão é de extrema importância para o povo judeu, porque o judeu não concebe uma refeição sem o pão. E Jesus se coloca como pão vivo descido do céu. É isso que nós vamos estudar na lição número 4 desse segundo trimestre de 2025. E nós estamos trabalhando um trimestre temático, um trimestre onde nós estamos falando sobre Jesus. O Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Você sabe que o apóstolo do amor é o apóstolo João. E nós estamos estudando um trimestre bíblico. Estamos estudando, eu sempre gosto de falar, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Estamos em um trimestre cristocêntrico, em um trimestre onde nós estamos estudando Cristologia. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no Evangelho de João. Vamos até o capítulo 4 conhecer uma passagem extremamente importante para que nós possamos entender a missão de Jesus Cristo aqui na Terra, a missão salvífica de Jesus Cristo. O nosso pastor Elenay Cabral, o nosso Gamaliel de nossos tempos, ele está nos conduzindo com uma maestria fantástica por esse segundo trimestre. Você sabe, o pastor Elenay ele é ministro do Evangelho, ele é consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, é teólogo, comentarista há muito tempo das revistas Lições Bíblicas e também autor de diversas obras. E uma das que eu mais gosto, acho fantástica, é uma obra fundamental para quem gosta de homilética, para quem gosta de construir sermões, para quem gosta de ministrar sermões, O Pregador Eficaz. Eu sou coautor e esse livro é sempre pedido. É muito bom esse livro e você, caso não tenha ele, você gosta de sermões, gosta de produzir sermões, não deixe de adquirir O Pregador Eficaz com o pastor Elenay Cabral. Vamos juntos? Vamos então a mais um vídeo, vamos então a mais uma aula aqui no canal Ensino Palestra. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo e você está no Ensino Palestra, o canal dedicado ao conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Agora, mais um vídeo, agora um pouco mais de estudos, onde nós aprenderemos muito com o pão da vida. A lição de hoje é a número 4, Jesus, o pão da vida. Nós temos aqui na nossa revista o nosso texto áureo, que está, aliás, como todo o nosso trimestre baseado no Evangelho de João, está lá em João, capítulo 6, versículo 48. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 48, dizendo assim: Eu sou o pão da vida. O nosso texto áureo, eu sou o pão da vida. E nós vamos falar muito sobre esse pão hoje aqui. A nossa verdade prática: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A nossa leitura bíblica em classe, lógico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu
pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nós já estamos aí com o nosso primeiro tópico, ele está dividido em 3 partes. O primeiro tópico tem como tema Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro subtópico, a multiplicação de pães e peixes. Segundo, o milagre. Terceiro, qual era o interesse da multidão? A multidão estava ali com Jesus e estava com muita fome. Essa foi a multiplicação de pães e peixes. E essa passagem, essa multiplicação, esse milagre, esse grande e maravilhoso milagre de Jesus, operando a multiplicação dos pães, consta nos 4 evangelhos. Aliás, é o único milagre compartilhado entre os 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João falam desse episódio. 2 dias depois do encontro com a mulher samaritana, conforme nós vimos na semana passada, Jesus parte da aldeia dela, a aldeia de Sicar, em direção à Galileia. Durante a viagem, ele passa ali por Canaã da Galileia, e ali ele curou o oficial do rei. Aliás, você deve lembrar da passagem quando o oficial disse assim para Jesus: Jesus, não sou digno que vás até minha casa, mas dize apenas uma palavra e meu servo ficará são. E Jesus operou esse milagre e realmente aquele homem ficou são, foi curado. Jesus então sobe a Jerusalém e vai ao chamado Tanque de Betesda. Você lembra? O Tanque de Betesda era um lugar onde as águas agitavam-se e ali vinha um anjo e agitando as águas, o primeiro que entrava ali, ele era curado. Aliás, eu quero perguntar para você, essa passagem, ela é verídica ou ela é uma passagem apenas figurativa? Um anjo curava apenas uma pessoa? Uma única pessoa era curada? Ou essa passagem tem alguma outra conotação? Eu gostaria de ler a sua resposta. Bom, então Jesus, ele ali no Tanque de Betesda, cura um paralítico. E esse paralítico já estava sofrendo dessa doença há 38 anos. Só que Jesus cura esse paralítico justamente num dia de sábado, para desgosto ali de muitos fariseus. E ainda Jesus declara-se filho de Deus, igual ao Pai, o que causa muito mais indignação naqueles homens que tentam matá-lo. Mas Jesus deixa eles sem que eles percebam, porque não é a hora, não era chegada a hora de Jesus ser morto pela humanidade. Algum tempo depois, então, nós temos ali em Tiberíades esse milagre que nós vamos falar hoje. Esse milagre, que dá o pano de fundo para essa passagem que nós estaremos estudando hoje, a multiplicação dos pães. Essa multiplicação dos pães se dá mais ou menos 1 ano antes da crucificação de Jesus. Qual era o interesse da multidão? O nosso segundo subtópico pergunta. Interessante que o texto informa sobre o interesse primordial da multidão, logicamente por parte da multidão. Até porque, dentro daquele mar de gente, existiam muitas pessoas com interesses diversos. Nós tínhamos ali pessoas que queriam ouvir os ensinos de Jesus, outras que queriam ver Jesus operando algum milagre, ainda outras para espionar Jesus, para saber se o mestre estava ensinando alguma coisa fora da lei. Caso falasse qualquer coisa que contradissesse a lei, eles iriam até os líderes religiosos para que esses providenciassem a prisão de Jesus. Nós podemos afirmar que a multidão era, na verdade, um extrato da sociedade na época. A sociedade que estava dividida entre pessoas humildes, que não tinham perspectiva de vida, que viviam sofrendo com alguma moléstia ou estavam atormentadas por espíritos maus e por isso estavam em meio à multidão. Pessoas sedentas de aprendizagem, tinham prazer em ouvir, tinham prazer em ver Jesus dissertar sobre o reino de Deus e queriam saber mais a respeito desse reino.
gostavam de ouvir as parábolas e se sentiam muitas vezes representadas pelas encantadoras histórias de Jesus, pois algumas parábolas eram contos e outras baseadas em histórias reais. As parábolas conquistavam os ouvintes e o seu significado era de fácil assimilação, mesmo dentre os mais humildes. Também na multidão haviam pessoas que queriam testemunhar algum milagre, serem testemunhas oculares do poder de Deus, operado através de seu Filho pela ação do Espírito Santo. A cidade também tinha ali, em meio àquela multidão, gente sedenta de carinho, de atenção, uma vez que os líderes espirituais do povo, na maioria das vezes, não tinham empatia pelo povo. Também ali nós tínhamos espiões do povo saduceu e do povo judeu, duas ramificações do judaísmo, duas vertentes do judaísmo. Aliás, eles não se davam, eles não se gostavam, eles tinham grandes contradições entre si, mas se uniram para prender Jesus. Dois grupos inimigos, mas que se uniram para dar cabo da vida de Jesus. Essa então era uma grande parte da multidão que acompanhava Jesus. Nós não podemos aqui mensurar quais desses grupos elencados são os que possuíam o maior número de pessoas, mas podemos inferir que aqueles que tinham algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade, eram aqueles que estavam em maior número. Na verdade, não é uma inferência, mas uma constatação, ao lermos um trecho do Evangelho de João, que diz assim, lá em João, capítulo 12, versículo 9, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. As pessoas queriam ver aquele a quem Jesus ressuscitara, o que aumentou tremendamente a fama de Jesus junto ao povo. Muitos queriam ver com seus próprios olhos essa maravilha operada por Jesus. Ora, a eles não importava o que Jesus fosse falar, o que Jesus fosse ensinar, o que Jesus fosse pregar. Queriam ver o fruto de Jesus Cristo, o maior de todos os milagres já presenciados, a ressurreição de um homem. A multidão que cercava Jesus testemunhava os sinais operados por ele. A multidão, lá em João 2,17, diz assim, a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado à sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Logo, essa multidão era divulgadora dos milagres do Senhor. A grosso modo, e usando um termo talvez tosco, a multidão era a mídia social da época, era o grande grupo de convívio social. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu gostaria que você pensasse comigo, que você imaginasse comigo. A seguinte pergunta eu quero que você responda. Responda para si mesmo. É uma pergunta retórica. Caso Jesus não fizesse tantos sinais e prodígios, cura de cego, purificação de leproso, ressurreição de morto, expulsão de demônio, dentre tantos outros milagres, sua aceitação seria em um grau menor de interesse das pessoas que se aglomeravam em torno dele? Será que teríamos menos pessoas na multidão? Caso tais milagres não fossem testemunhados, sua aceitação seria mais restrita? A resposta vem do próprio Senhor Jesus, quando ausentou-se com seus discípulos, deixando Lázaro, seu grande amigo, já enfermo, decidindo logo, a saber da morte dele, ainda propositadamente permanecer ausente da cena dos acontecimentos. Porque permaneceu ainda ausente 4 dias e parecia ser insensível à dor de uma família que tanto o amava e que era amada por ele. Alguns teólogos trazem a seguinte explicação. Existia confiança entre os líderes rabínicos que uma pessoa que estivesse morta, ela poderia ser ressuscitada pela voz de alguém clamando logicamente em nome de Deus, passados até 3 dias. No 4º dia, ninguém
poderia ressuscitar essa pessoa. Somente Deus. Mesmo que clamasse, que pedisse a Deus, que implorasse a Deus, essa pessoa não seria ressuscitada. Somente Deus poderia pessoalmente ressuscitar alguém a partir do 4º dia da morte dessa pessoa. Então, Jesus queria provar que Deus pessoalmente operaria tal milagre na pessoa dele. Ou seja, Jesus Cristo queria mostrar que ele, sim, era igual ao Pai. Por isso sua oração, por isso ele ora quando estava prestes a operar a ressurreição de Lázaro. Está em João 11, 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que bem me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Mais uma vez, a multidão seria testemunha e replicaria mais um maravilhoso acontecimento. Nosso segundo tópico, Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro subtópico, e Jesus subiu ao monte. Segundo, o desafio para os discípulos. Terceiro, uma lição de provisão. Primeiro, e Jesus subiu ao monte. Nós não sabemos que monte é esse. Não é divulgado. Segundo, o desafio para os discípulos. Como alimentar uma multidão sedenta? Uma multidão que estava com fome. A palavra seria pregada, milagres realizados, ensinos propagados e a fome física. Como enfrentar? Não uma, 2, 10 pessoas, mas uma multidão. Jesus queria mostrar aos seus discípulos que eles enfrentariam problemas espirituais, mas também físicos. E esse dilema da fome deveria ser fartado com alimento físico. Mas no pouco que se poderia ter, era preciso um milagre, uma excepcionalidade, um agito espiritual, um toque de fé, algo muito especial. Seria um desafio a mais, queria fazer com que os seguidores do Mestre tivessem uma experiência definitiva em suas vidas. A obra de evangelismo oferece muitas adversidades e cabe a quem exerce esse glorioso ministério ter estratégia e comunhão com Deus para suprir tais dificuldades. Ao reunir a grande multidão, que agora acomodada estava na expectativa de algo, Jesus testa os discípulos perguntando como alimentariam a multidão. A resposta seria óbvia: não tem o que fazer. Não tem alimento suficiente para todas as pessoas. Não havia dinheiro suficiente para suprir alimento a todos. Jesus desafia Filipe, que apresenta uma alternativa insólita. Mas também um outro discípulo apresenta ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. O que consistia em um simples lanche para um menino, para um rapaz. Esse lanchinho torna-se agora um alimento consistente para suprir a fome de uma multidão. Nosso terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? O pão do céu. O que é comer o pão? Qual o real interesse da multidão? Bom, nós já tratamos desse assunto em um tópico anterior. Importante salientar que depois de Tiberíades, Jesus foi para Cafarnaum. E a multidão foi em busca de alimento. Não alimento espiritual, ensino, mas alimento físico puro e simples. Queria o povo alimentar o seu corpo, mas não o seu espírito. E Jesus tem um diálogo franco com aquela multidão, lá em João 6,26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus queria dar-lhes não apenas o pão físico, mas o pão espiritual, o pão do céu, Ele próprio. O pão do céu. Jesus, mais uma vez, se compara a algo de vital importância. Assim como a água tem uma importância soberana, o pão também é de igual forma indispensável. Jesus fez com que seus discípulos alimentassem aquela multidão faminta com pão. Hoje, nós somos chamados e comissionados a alimentar o mundo com o pão do céu. E a multidão interage com Jesus e ele acaba por sentenciar. Lá em João 6,35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que é comer do pão? Partilhar de uma comunhão com o Filho de Deus. O povo comeu o maná no deserto, mas esse povo morreu. Mas o pão vivo do céu não permite a morte.
não permite a morte espiritual. E nós somos chamados a entregar esse pão aos famintos. Cabe à igreja saciar a fome da humanidade. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, compartilhe ele, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, comente ele e isso vai nos ajudar bastante a crescer aqui na plataforma. E não deixe de fazer aí o seu like, de tocar o sininho para nos ajudar. Muito obrigado a você e Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.